testando aqui se a live tá beleza. Deixa eu verificar aqui. Realmente parece que tá tudo certo. Beleza, vamos começar então. Bom, fala aí pessoal, tudo bom? Boa tarde aí para quem entra, para quem tá por aí. Começando aí mais uma live, essa live aqui do canal. Conforme eu tinha avisado no Reels, né, que eu tinha colocado, e se eu não me engano foi na quarta-feira da semana passada, que a partir de hoje, né, eu estaria fazendo essas lives toda semana. As lives vão acontecer agora de terça, a princípio de terça e de quinta-feira, né? Eu pretendo colocar 2 lives aí por semana, com o objetivo aí da gente estar comentando, né? Fazendo um comentário das novidades aí nesse mundo que é o que diz respeito ao canal, né? De ciências e negócios, né? Então, voltados a negócios, esse é o objetivo daqui. A gente vai tratar de novidades, de notícias, de tudo que tem a ver com inovação e negócios. Então eu acho que vai ser umas lives muito legais, espero que vocês gostem, que vocês acompanhem. Se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo gravado, eu vou fazer primeiro uma breve explanação aí de como que funciona, né, os canais Ciências e Negócios, né? A gente tem um canal aqui no Instagram, né, que é onde eu estou gravando a live, que no Instagram eu costumo colocar vários posts aí de assuntos diversos, fazer gravação de reels, e agora as lives, pelo menos 2 por semana, de terça e de quinta-feira, ou até eu estava pensando de fazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, quarta e sábado, aí depois a gente vê o que fica melhor aí com o passar do tempo. Então, funciona desse jeito. No Instagram, essas lives, o objetivo é conversar, trocar ideia, ver questões. Se a pessoa entrando ao vivo, a gente vai ter aí questões para estar tratando e tal. Já no YouTube é um pouco diferente. No YouTube são aqueles vídeos um pouco mais longos, né? Assim, vídeos aí de 10, 15, até 20 minutos, que precisam de alguma edição. Muitas das vezes, quando eu estou tratando de algum tema, explicando alguma coisa em específico, eu prefiro fazer no YouTube. Por quê? Porque ali eu consigo gravar, eu consigo pegar, por exemplo, escrever alguma coisa na tela, eu consigo gravar a tela. Então, aí ali tem um trabalho de edição, né? Então, por isso que acaba ficando melhor a gravação. Então, por isso que no YouTube os conteúdos são diferentes. Então, se você é inscrito nesse canal, se não é inscrito, obviamente se inscreva, siga a gente aí, clica aí, dá no coraçãozinho. Se for... Olha só, tô embaçado meu óculos aqui. Se for inscrito nesse canal e não for inscrito no canal do YouTube, se inscreva lá no YouTube. Os assuntos são diferentes, são complementares. Por exemplo, na live de hoje eu vou tratar um pouco sobre criptomoedas, sobre Bitcoin. Apesar de digamos assim, o canal não ser um canal propriamente de investimento, mas é de negócios, né? Então, obviamente, eu falarei de ações, falarei de bitcoins, falarei de... porque para mim, assim, esse mundo cripto é o futuro, né? Então vai ter muita coisa de cripto para frente. Então, no mundo dos negócios, o cripto é bastante relevante. Então, a live de hoje eu vou falar sobre Bitcoin. Lá no canal do YouTube, eu tenho já 2 vídeos falando de criptomoeda. Primeiro vídeo eu falei da parte moeda, como é que funciona, por que é considerado uma moeda. Por exemplo, o Bitcoin é considerado uma moeda, sim ou não? Para quem acha que é ou para quem acha que não é, assista lá o vídeo. Eu tenho lá, eu coloco a minha posição, mas antes eu explico o que tem que ser para ser considerado uma moeda.
E também depois eu coloquei um outro vídeo lá explicando a parte cripto, então explicando toda a questão de como que funciona um blockchain, como é que esse blockchain é aplicado no caso das criptomoedas. Então esse é o diferencial do canal Ciências e Negócios. A gente fala do mundo dos negócios, fala de técnicas, fala de investimentos, só que a gente tem um conteúdo de base, né? Porque muitas das vezes as pessoas acabam não dando essa explicação de base, e as pessoas que não são do meio, alguma coisa, acabam ficando perdidos, né? E eu acredito que tudo que você vai fazer, seja de investimento, seja trabalhar no que for, você precisa conhecer a área. Então é por isso que eu gosto. E também porque eu tenho essa experiência de professor, né, e tudo, então eu gosto, né, então eu gosto de fazer essas explicações e tudo, então isso faz parte aí do meu mundo, né. Então, beleza. Então tem esses dois conteúdos, e também tem lá no TikTok Ciências e Negócios também, só que o canal do TikTok a gente vai começar a trabalhar nele agora. Os conteúdos vai ser muito próximo do Instagram, é que ali é um público diferente. Beleza? Então vamos lá dar início. Hoje eu separei aqui, e as lives vão ser assim, sempre bate-papo. Se você está assistindo aí gravado, não esqueça de entrar nas lives. Eu sempre abro as lives às 7 horas, por isso que é bom você se inscrever, porque na hora que você se inscreve, aparece lá para você quem é que está fazendo live dos canais que você segue. E obviamente o meu vai aparecer minha fotinho lá, aí você clica e entra na live. Por quê? O meu interesse aqui é fazer um bate-papo e tal, e interagir com o público, né? Com quem entrar e quiser tirar dúvida ou quiser fazer comentário, de repente dá até para entrar online aí, se for o caso, a gente pode até dar um jeito aí, dependendo de quem for, a gente consegue botar para colocar opinião e tal, tá certo? O assunto que eu vou trazer aí nesse vídeo de hoje, eu olho aqui pro lado assim de vez em quando, porque tem o meu computador aqui do lado, deixa eu colocar ele mais para cá, para não ficar tão fora assim. Pronto, vou colocar ele bem próximo para não ter que olhar para o lado, porque tem algumas matérias aqui que eu trouxe para falar sobre bitcoins, dar algumas opiniões minhas aqui sobre isso. Bom, se você é do mundo do cripto, ou se você tem algum conhecimento de bitcoins aí, acompanha, você ficou sabendo que o Bitcoin deu uma queda homérica aí esses 2 dias atrás, né? Assim, tem uma queda gigantesca no Bitcoin. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, não, 4 não, acho que 3 só. 3 matérias aqui que eu vou fazer um comentário sobre ela. A primeira matéria diz o seguinte: o Bitcoin desaba com investidores pulando fora após liquidação de ações em Nova York, né? Na manhã, isso daqui é uma matéria do... Que horas aqui? Que dia foi colocado? Deixa eu ver aqui. Essa matéria aqui... Rapaz, o pessoal grava a matéria e não coloca dia. Rapaz... Aqui, São Paulo, lá tá aqui, 4/12, né? Então é uma matéria de 3 dias atrás. Então nesta manhã o Bitcoin era negociado a $47.555 e deu uma queda de 16% em apenas 24 horas. Então a cotação do Bitcoin e de outras criptomoedas desabavam neste sábado. Os investidores pulavam fora de apostas arriscadas após a liquidação de ações em Nova York vista nessa semana. Então o que acontece? Teve eu vou ler as outras matérias, aí eu já dou minha opinião aqui. Esses ativos são mais voláteis, notoriamente voláteis, e frequentemente tombam por razões misteriosas. Razões misteriosas é engraçado, né? Porque assim, na verdade,
todo ativo que a gente trabalha, assim, ações, seja lá o que for, muitas das vezes é meio complicado de você identificar a causa de queda, né? Alguns você consegue, ações é mais fácil, né? Porque ações são empresas, então você acaba monitorando o mercado da empresa. Dá um exemplo, você tem lá uma ação da Petrobras, Petrobras, empresa de petróleo, então quer dizer, você monitorando ali o preço do barril, os principais compradores, por exemplo, sei lá, mercado chinês, mercado americano, Emirados Árabes, você consegue ter uma boa noção para onde vão as coisas, ou seja, trabalhando nos fundamentos daquele ativo. Realmente o Bitcoin, como é algo novo, né? Então assim a variabilidade desse investimento é muito alta. E nisso vai. Bom, deixa eu. Não, já vou falar logo, porque senão, como é live, né? Não é editável, então eu posso esquecer isso pra frente. Bom, o Egberto. Fala aí, Egberto, tudo bom, cara? Deixa eu dar um cenário aqui pro Egberto. Ó, pronto. Fala aí, Guilherme. Se você quiser entrar na live aí, só dá um toque e eu te coloco, tá? Eu estou falando sobre Bitcoin aqui e sobre a queda que deu do Bitcoin nesses últimos dias, né? Então, por exemplo, esses ativos aí, né? Principalmente Bitcoin, que é um ativo muito novo, assim, a variabilidade dele é muito, muito grande. Qualquer coisinha que aconteça, seja lá, sei lá, uma notícia, uma suspeita de alguma coisa, um processo em alguma empresa que minera Bitcoin, isso daí já desaba ou aumenta o valor exponencialmente. E no caso daqui, o grande motivo aí, segundo os especialistas, por trás dessa queda gigantesca foi por conta de motivos regulatórios. O Bitcoin ele tem, ou as criptomoedas de maneira geral, né? Elas ainda têm uma carência regulatória bastante grande. Ela, apesar de estar operando como moeda, ela é uma moeda sem controle estatal. Vamos falar do Bitcoin em si, porque o caso é aqui. Porque nem toda moeda, nem toda criptomoeda não tem controle estatal. Depende da criptomoeda que você está falando, né? E nem todas funcionam como Bitcoin. Por isso que nesse mundo cripto aqui você tem que ser muito específico no que você fala. Então o que acontece? No caso do Bitcoin especificamente, é uma criptomoeda, conforme eu coloquei lá no meu vídeo no YouTube, descentralizada. Não tem governo que gerencia essa moeda. Então é uma moeda em rede e não tem um ente central controlando isso. Geralmente os governos eles detestam esse tipo de coisa. Detestam muito. Inclusive vou até ler aqui, quer ver? Ó, tem uma outra notícia que eu achei interessante. Ó. A China acertou ao banir o Bitcoin? Pergunta, né? O braço direito de Warren Buffett diz que as criptomoedas nunca deveriam ter sido inventadas. É o Charlie Munger que falou isso daqui. Bom, para quem não sabe quem é Warren Buffett, é um dos os mega investidores do mundo, um dos homens mais ricos do mundo. Ele está sempre variando entre primeiro, disputando com o Bill Gates. Ele tem uma companhia de investimento que o nome aqui é Hartwell alguma coisa, deixa eu só pegar aqui o nome da companhia, Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway é o nome da companhia dele aí de investimento. E ele assim, é um cara extremamente conhecido justamente nesse mundo de ações, nesse mundo de investimentos. E aí, quer dizer, e ele é um cara avesso a criptomoedas. E o braço direito dele também aqui está dizendo a mesma coisa, que eles são avessos. Por que eu estou comentando isso? Porque justamente isso, tem carência de legislação. E as criptomoedas vieram de uma maneira que abalaram o mercado de maneira geral, né? Você imagina só. Com Bitcoin, vamos supor que a Bitcoin está funcionando aí perfeitamente, todo mundo tem, cara, você não precisa mais de banco para operar, por exemplo, compra, venda de nada, você não precisa de intermediário financeiro, entendeu? Se eu, por exemplo, quiser vender para você,
alguma coisa, eu passo o carro lá, vender o carro, eu passo o carro para você e deposito o Bitcoin direto em você, não tem intermediário, não passa por governo, não passa por canto nenhum, simplesmente é um crédito, um débito na minha carteira e um crédito na sua carteira e pronto. E aí, os governos, eles falam, Wellington, tudo bom, cara? Dá um aceno aqui com o Wellington. Se tiver perguntas aí, pode fazer, tá? E aí os governos, eles detestam esse tipo de coisa. Por quê? Por causa que controle de moeda é um instrumento importante de política macroeconômica, porque através da moeda, vamos supor, valorização e desvalorização da moeda, você consegue, por exemplo, tornar o seu país mais ou menos competitivo. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem um tino aí para ser um país exportador de matéria-prima muito bom. Assim, o Brasil é muito forte em exportar matéria-prima. Então, por exemplo, se de repente o Brasil começa a perder competitividade porque a moeda brasileira começa a valorizar, o que você faz? Você desvaloriza a moeda, então frente ao dólar ela perde valor, o cara não muda nada no preço que ele está cobrando e fica mais barato lá fora. Então isso existe. Então, política macroeconômica de controle financeiro é regido, uma das coisas, pelo controle da moeda. Se o país perde esse tipo de controle, complica. Emissão de dinheiro, porque, por exemplo, o país, esses dias atrás, eu li alguma notícia aqui, eu não vou afirmar com 100% de certeza que eu li isso daqui a alguns dias atrás, que o governo atual bateu recordes de emissão de moeda. Quando você emite moeda, o que você está fazendo? Você está desvalorizando a sua moeda, porque moeda ela depende de uma questão de limitação de quantidade. Quando você começa a aumentar a quantidade de moeda no mercado, você baixa o valor geral da moeda. Por isso que o dólar, uma das razões que o dólar está subindo tanto, né? Obviamente que é um conjunto de razões. Mas assim, você pode fazer isso intencionalmente, ou no caso do governo, precisa pagar dívida, não tem dinheiro, dá-se um jeito, emite moeda e pronto, entendeu? E aí, se por exemplo, se você tem uma criptomoeda, se os países são regidos, por exemplo, por Bitcoin, acabou isso, o governo não consegue fazer isso, ele não consegue emitir criptomoeda. Criptomoeda é um bem que ele tem limitação, ele é um bem infinito. Né? Uma vez que se acabe as minerações de Bitcoin, que ela já está estipulada desde o dia que começou, quando vai chegar no fim, acabou. Ninguém consegue criar Bitcoin. Então, quer dizer, esse instrumento de controle dos governos, eles perdem. Por isso, essa questão desse mundo cripto é um mundo que sofre tanta variação. Por quê? Por causa da incerteza. Uma regra, Robério entrou aí também, boa noite. Uma regra para investimentos, esse retorno sobre investimento é o seguinte: quanto maior o risco que você tem nesse investimento, maior o retorno que você tem. Então as criptos, elas estão dando tanto dinheiro porque o risco de você perder é bastante grande. Aí você pode perguntar assim, você está dizendo que não é para investir? Pelo contrário, eu acho, para mim, eu tenho essa questão de que eu acredito que criptomoeda aí é um negócio incontrolável e vai acontecer de qualquer jeito, entendeu? Qual criptomoeda que vai vingar? Aí realmente a gente não sabe. Vai ser o que? Bitcoin, Ethereum, Forex, vai ser o que? Aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, só ver aqui as últimas variações aqui. A gente tem o Bitcoin, tá em $50 mil, ou seja, ele caiu para 40. 3 dias atrás ele caiu 17%, ele devia estar o quê? Nos $42 mil mais ou menos, hoje já está 50, entendeu? A Ethereum está 24 mil, o Litecoin R$911, XRP $0,81, Cardano, que tem um monte, entendeu? Tem uma porrada aqui de criptomoeda. Então o que acontece? Assim,
a chance de você fazer muito dinheiro em criptomoeda é justamente por causa disso. O risco está muito alto. Mas então, por isso que é a intenção de trocar ideia no canal sobre isso, trazer, colocar lá no YouTube alguns vídeos mais educativos para o quê? Para a gente ir aprendendo sobre esse assunto e investir com mais certeza. Então eu não estou dizendo que não invista, mas o motivo de eu trazer isso, ó, eu vou ler aqui uma última matéria. Os motivos da violenta queda do Bitcoin na visão de especialista brasileiro. Então aqui, na visão desse especialista aqui, a questão da queda tem a ver justamente com incerteza regulatória. Em resumo, porque eu já li essa matéria, né? Em resumo, a incerteza regulatória é o grande problema e é o que derruba o mercado. Então, qualquer solavanco que dá no mercado aí, por exemplo, isso teve a ver com uma questão nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos parece que houve uma decisão judicial lá referente ao Bitcoin e isso assustou o mercado, e essa incerteza regulatória dos Estados Unidos, e você vê aqui na China também teve uma questão disso, de proibição de comercializar criptomoedas na China. Quer dizer, se eu não me engano, em El Salvador, eu posso estar errado aqui, eles já assumiram como moeda do país, entendeu? O Bitcoin. Quer dizer, justamente por essa incerteza regulatória é que fez desabar essa questão do valor do Bitcoin. Mas conforme esse próprio especialista está falando aqui, ele, na visão dele, não acredita que o Bitcoin vai virar pó, por exemplo. Você vai perder dinheiro se investir agora. Segundo ele, eu até vou ver se eu coloco aí. Eu acho que eu vou colocar aqui no chat só a matéria para vocês depois darem uma olhada. Ó, acabei de colocar aí no chat, que aí você clica. Eu coloquei pela minha outra conta, tá? Aí você clica lá. Eu geralmente deixo essas duas contas abertas, porque se eu tiver que escrever alguma coisa, escrever por aqui é muito ruim, porque eu estou no celular. Então aí se você clicar aí, mas não se esqueça, se inscreva nesse canal aqui, Ciências e Negócios, e não no outro canal meu pessoal. Então o que acontece? Na visão dele, isso daí vai ter futuro, tá? Então, quer dizer, ele acredita que o Bitcoin é um investimento de médio e longo prazo, aí, coisa de médio prazo, aí, de 1-2 anos para frente, quem colocar dinheiro agora e sempre comprar, vai manter aí o seu dinheiro valorizado. O que acontece é o seguinte, um negócio importante, isso daí serve tanto para Bitcoin quanto serve para ações também. Para quem lida com ações sabe muito bem disso. Não interessa o valor que você pagou necessariamente. O que interessa é o custo médio da sua carteira, certo? Vamos supor, sei lá, comprou umas ações aí, eu vou pegar a Petrobras como exemplo. Você comprou umas ações da Petrobras lá a R$20, você comprou lá X ações a R$20. Depois passou um tempo, as ações da Petrobras caíram lá para R$10. Aí você compra esse mesmo X em R$10, quer dizer, o custo médio da sua ação vai ser R$15. Você consegue baixar o custo médio da sua ação quando cai a ação. Então isso daí é a mesma coisa do Bitcoin. Se você tem um perfil de investidor constante, você sempre vai conseguir nas quedas diminuir o custo médio do seu investimento, e com isso nas altas você vai conseguir um destaque maior, aí, um valor de renda maior, beleza? Então, assim, eu queria, o objetivo dessa live aqui não é para ser uma live muito comprida hoje, é para dizer como que vai funcionar, trazer essas matérias aqui sobre essa questão da queda do Bitcoin aí, fazer esses alertas. Esqueci, mais um alerta aí. Justamente por ser um investimento de altíssimo risco, apesar de eu fazer aqui, vou fazer vários vídeos sobre isso, a gente vai tratar muito disso, que eu disse que isso daqui é um canal de negócios, então isso daqui é uma excelente oportunidade de negócio. Quer dizer, apesar de ser uma excelente oportunidade de negócios, nenhum especialista que eu conheço vai falar para você, não, vamos lá, venda sua casa e coloque em Bitcoin.
Bitcoin é para ser, ou criptoativos de maneira geral. Também tem os NFTs que eu vou fazer provavelmente para essa semana. Eu estava pensando em fazer um vídeo ou sobre NFT ou falar sobre as criptomoedas. Você tá aí? Deixa aí o que você preferia ouvir, NFT ou criptomoeda. Ezequiel aí que chegou aí também, boa noite, Ezequiel. Porque o que acontece é o seguinte, eu não sei se vocês sabem o que é NFT, mas NFT é usando a mesma tecnologia blockchain, que eu tenho um vídeo lá explicando sobre isso, você transformar bens tangíveis em bens, a palavra para isso é um bem online, um bem eletrônico, né? Então, igual o Bitcoin é uma moeda eletrônica, né? Então, você consegue fazer isso. Existe uma tecnologia por trás disso, que é a blockchain, que eu explico lá direitinho como é que ela funciona. E aí você consegue, por exemplo, pegar um quadro, vamos supor, você pega lá o Mona Lisa e você divide ele em pequenas partes e você coloca ele no mercado para vender. Isso é NFT, né? Então, quer dizer, é um quadro, um quadro de arte, por exemplo, você pode ser dono de, sei lá, um 20avos da Mona Lisa. Então, aí você consegue também comercializar esse 20avos da Mona Lisa. Então isso é que é interessante, entendeu? E aí esses são os NFTs. Outra oportunidade muito legal e que tem agora, toda oportunidade nova tem muita coisa que é furada, né? Tem bastante coisa que é furada nas próprias criptomoedas. Se você ver o vídeo lá que eu explico como funciona o Bitcoin funciona assim. Ele é descentralizado, não tem um poder central tal que controla a moeda. Só que tem outras criptomoedas que não funcionam assim. Elas têm um cara lá que manda nelas. Esse tipo de criptomoeda, na minha opinião, é mais arriscado, dependendo de quem é esse ente central. Quer dizer, você está na mão da arbitragem de alguém, seja, sei lá, um Facebook, um Google, seja lá o que for, a empresa que está por trás disso daí. Então isso já torna o sistema o investimento um pouco perigoso. Então é sobre esses assuntos. Então, só retomando o assunto, por que eu estou comentando isso? Por que eu estou comentando isso? Porque é o seguinte, sabendo, por isso que é muito importante você saber o motivo e como funciona o investimento. Sabendo disso, tipo, 90% da sua carteira tem que estar segura dos seus investimentos. No mínimo 90%. Tem fundos de investimentos aí que colocam 1%, só que é fundo gigantesco, né? Coloca 1% dos investimentos deles em criptoativo. 1% já é dinheiro demais, entendeu? Mas assim, coloca aí 1%. Tem gente que costuma colocar 5%. Os mais agressivos botam aí 10%, entendeu? Por quê? Porque é um tipo de dinheiro que você bota lá e se o negócio virar pó, aquele criptoativo, você não vai passar fome, entendeu? Você não vai ter um grande impacto na sua carteira. Mas, conforme eu falei, como o risco é alto nesse ponto, o que vai acontecer? Significa o seguinte, que o risco sendo tão alto, o retorno é muito alto. Então vamos supor que você botou aí R$1.000 aí, sei lá, em Ethereum e de repente o Ethereum valorizou aí 140.000%, né? Quer dizer, você consegue aí ficar rico investindo R$1.000, né? Então esse que é um negócio interessante. Então por isso que vale a pena você balancear a sua carteira para ter uma parte de criptoativo, mas não colocar toda a sua carteira nisso, beleza? É só uma dica aí do que eu acho que se deve fazer e o que eu faria, entendeu? Então, obviamente que cada um aqui precisa aprender e decidir o que se deve fazer, porque eu não faço essa parte da consultoria de investimentos, né? O meu mundo é mais um mundo de negócios em si. Mas essa é uma dica que eu acho bastante importante, tá bom?
Então lembrando, não se esqueça, se inscreva nesse canal, eu vou disponibilizar essa live, isso daí vai passar a ser constante, vou trazer bastante assuntos novos aí pra gente estar tratando, e eu acho que em live é melhor, porque eu consigo já gravar, já disponibilizar e pronto. E aí os assuntos mais delicados, os assuntos que exigem aí uma pesquisa ou uma edição melhor, aí eu boto lá no YouTube. Então se inscreva lá no canal do YouTube, Ciências e Negócios, tá bom? Muito obrigado a vocês que estiveram aí na live. Nós nos vemos aí numa próxima live e tchau, tchau para vocês. Deixe comentários, tá bom? Valeu!